No século XVI, dois impérios dividiram o planeta como se fosse um mapa de guerra. Portugal e Espanha varreram continentes inteiros, dizimaram civilizações na América, subjugaram reinos na África, tomaram portos por toda a Ásia. Parecia que nenhum povo no mundo escaparia. Mas existia um lugar onde os europeus chegaram, insistiram, tentaram de tudo por quase um século inteiro e saíram de mãos vazias. Esse lugar se chamava Japão. Estamos falando da Era das Grandes Navegações. Depois de 1492, Portugal e Espanha assinaram um tratado dividindo o mundo entre si, como se o planeta fosse uma torta a ser repartida. Um lado ficou com as Américas, o outro com a África e com a Ásia. Impérios inteiros ruíram, os astecas, os incas, reinos inteiros na Índia e no Sudeste Asiático. E junto com os canhões vinham sempre os missionários católicos, porque onde a cruz entrava, o domínio político quase sempre vinha logo atrás. Foi exatamente esse roteiro que os europeus tentaram repetir no Extremo Oriente. Em 1543, um navio português naufragou na ilha de Tanegashima, no sul do Japão. Foi o primeiro contato direto entre japoneses e europeus. Os portugueses trouxeram algo que mudaria para sempre a guerra japonesa: o arcabuz, a arma de fogo. Os senhores feudais, os daimyos, ficaram fascinados e passaram a comprar armas e abrir seus portos para o comércio. 6 anos depois, em 1549, chegou o padre jesuíta Francisco Xavier, decidido a converter o Japão inteiro ao cristianismo. Por décadas, o comércio prosperou e o porto de Nagasaki virou a grande porta de entrada para o Ocidente. Até ali, tudo parecia dar certo. O cristianismo se espalhou rápido pelo Japão. Alguns daimyos se converteram e batizaram cidades inteiras. Igrejas foram erguidas e milhares de japoneses se tornaram cristãos. No início, líderes como Oda Nobunaga toleravam e até incentivavam os estrangeiros, principalmente porque isso enfraquecia os monges budistas, seus rivais internos. Mas os japoneses não eram ingênuos. Eles já sabiam o que tinha acontecido nas Filipinas e nas Américas. Primeiro chegavam os padres, depois vinham os soldados e, no fim das contas, o território trocava de dono. E a pergunta que começou a incomodar a elite japonesa era simples: será que a próxima colônia seria o Japão? Em 1587, o grande unificador Toyotomi Hideyoshi deu o primeiro aviso sério, um édito expulsando os missionários cristãos do Japão. Ele tinha percebido algo perturbador. Em certas regiões, senhores locais convertidos estavam destruindo templos budistas e escravizando a própria população para vendê-la aos europeus. 10 anos depois, em 1597, Hideyoshi deu uma demonstração de força brutal. Ordenou a crucificação de 26 cristãos em Nagasaki, entre padres e conversos japoneses, como um recado direto para Roma e para Lisboa. Pela primeira vez, o Japão estava dizendo, em alto e bom som: cuidado. Em 1600, a Batalha de Sekigahara colocou Tokugawa Ieyasu no poder e deu início ao shogunato Tokugawa. No começo, o comércio com os europeus continuou, mas a desconfiança só aumentava. Os holandeses, protestantes e rivais dos católicos aproveitaram a oportunidade para denunciar aos japoneses que padres portugueses e espanhóis estariam preparando o terreno para uma invasão militar, como já havia acontecido em outras partes do mundo. Em 1614, Tokugawa Ieyasu proibiu oficialmente o cristianismo em todo o território japonês. Missionários foram expulsos, igrejas foram destruídas e quem se recusasse a abandonar a fé cristã passou a viver escondido, sob ameaça constante de perseguição. A tensão finalmente explodiu entre 1637 e 1638 na rebelião de Shimabara. Camponeses cristãos, somados a ex-samurais sem senhor, os Ronin,
se revoltaram contra impostos abusivos e contra a perseguição religiosa. Foram quase 40 mil rebeldes resistindo dentro de um castelo abandonado, cercados pelo exército do shogunato. O cerco durou meses. No final, praticamente todos os rebeldes foram exterminados. Para o governo japonês, ficou provado exatamente aquilo que mais temiam. O cristianismo não era apenas uma religião estrangeira, era uma força capaz de organizar um exército inteiro contra o Estado. A partir dali, não haveria mais meio termo. Foi esse o estopim final. Em 1639, o shogunato expulsou definitivamente os portugueses do território japonês. Nascia oficialmente o Sakoku, a política do país fechado. As regras eram brutais. Nenhum estrangeiro podia entrar no Japão e nenhum japonês podia sair, sob pena de morte. Apenas uma pequena ilha artificial chamada Dejima, na Baía de Nagasaki, permanecia aberta e só para holandeses e chineses, vigiados de perto o tempo inteiro, enquanto o resto do mundo era dividido, saqueado e colonizado pelas potências europeias. O Japão simplesmente fechou a porta e trancou por dentro. O Japão ficou fechado por mais de 200 anos. Nesse mesmo período, impérios inteiros na América, na África e no Sudeste Asiático foram apagados, escravizados ou redesenhados no mapa pelas potências europeias. O Japão seguiu seu próprio caminho, preservou sua cultura, sua língua e sua estrutura social, livre de qualquer interferência estrangeira. Só em 1853, quando o comodoro americano Matthew Perry chegou com seus navios de guerra, o país foi finalmente forçado a se abrir. Mas, diferente de tantas outras nações, o Japão nunca foi colonizado e, quando finalmente abriu suas portas, se modernizou em poucas décadas, tornando-se uma potência mundial por conta própria. O Japão não foi o único país a resistir, mas foi um dos poucos que resistiu até o fim. Uma nação inteira decidiu que preferia se isolar do mundo a se curvar diante dele. E essa escolha mudou para sempre o rumo da própria história do país. Se você quer entender mais sobre impérios que caíram e sobre os poucos que nunca caíram, deixa o like, comenta aqui embaixo e segue o perfil. Tem muita história ainda por vir.